E a parte matemática, como não poderia ser diferente, vai ser através da sistematização. Então, ó, nós vamos sistematizar a natureza humana e ver o que sai dali, né? Então, sistematizando a natureza humana. Muito bem. A gente viu aí 4 comuns, um mais famoso. E vamos ver que, olha, o Nick lá atrás, ele falou assim, ó, a natureza humana é 3. Né? Ele pegou e disse alguma coisa que eu disse que é 3, por exemplo. Por que 3? Porque ele disse alguma coisa. 3 eu sei o que é. 3 canetas. 3 canetas. Eu conheço o 3. NH é o nome que eu dei para a unidade que eu estou pedindo. Então eu tenho aqui 3. Com o Pedro, ele falou na verdade uma outra coisa, que foi, por exemplo, 5. Não é isso? É. Um argumento, veja, um argumento sistematizadinho, bonitinho, dentro lá da lógica dele, do Nicolas, mas é um número, é alguma coisa que eu preciso usar para fazer alguma coisa com ela, para tomar uma decisão, para refletir, para estudar mais, só o quê? Então é um número. E, por exemplo, lá o Diego, olha, ele falou que na verdade é 8. Aí veio lá o Davi e falou que é 11. Por enquanto eu só estou falando, né? É 3? Não sei. É 5? Não sei. É 8? Não sei. É 11? Não sei. É qualquer outra coisa? Não sei. Eu nem sistematizei, então eu não sei qual é. Mas, por exemplo, eu posso dizer que, né, na verdade, assim, tem a natureza humana, aí tem um aspecto X que eu conheço, por exemplo, a escassez. Sei lá. Então, a natureza humana, mediante a escassez, eu tenho um produto dela, que é, por exemplo, 11. Assassinato. Então, a depender do contexto, a natureza humana se manifesta no 11, que é o assassinato. Mas por causa do X, que é o nosso aí, a escassez. Né? Que também é um outro argumento que se bastante utilizado, né? Que se utiliza bastante. Aí, a natureza humana, mais um segundo argumento, dá 25. Isso aqui, eu disse que é alguma coisa. Isso aqui, aliás, minto. Isso aqui eu não sei qual é a certa, mas eu sei que, eu vou supor que ela exista. Então o NH aqui é uma incógnita. O X e o Y, matematicamente também. Mas veja, você concorda comigo que se eu colocasse, por exemplo, NH igual... não é isso aqui, né? NH mais 3 igual a 11, eu chegaria na resposta aqui do Diego, que NH é igual a 8, né? Então eu não posso pôr um número aqui. Senão eu caio nesse campo. Eu caio nesse argumento aqui, nesse tipo de argumento, que é esse, qualquer coisa assim. Então eu não posso pôr um número. Mas eu sei que esse, como eu falei, escassez e sei lá o que, dá 11,25. Dá assassinato e, sei lá, amizade. Qualquer coisa aí. Só que eu estou colocando um número porque é com o número que a gente trabalha. Né? Na matemática você trabalha com números. Também, né? E aí tem um NH, que é uma terceira situação, com um terceiro argumento, que é 52. É o inverso é o ódio, é o inverso do 25, né? Os dígitos trocados. Aqui, sistematização. Aqui é interessante notar o seguinte, eu consigo resolver esse sistema? Não. Eu sei o que é X, né? Um argumento que eu estou utilizando. É um argumento qualquer, mas conhecido. Esse aqui é outro conhecido diferente desse primeiro, porque senão seria a mesma equação. Esse aqui é um terceiro, né? Só que também tem que ser diferente, não caímos no mesmo problema. E eu consigo resolver matematicamente esse sistema? Não. Por quê? Porque eu tenho a natureza humana, que é uma incógnita, e tenho também 3 outras incógnitas. Então eu tenho 4 incógnitas e 3 equações. Eu consigo fazer isso? Não. Não consigo resolver. Eu posso chegar no máximo a um X em função da natureza humana, né? O que seria absurdo. Né? Então, escassez é igual a assassinato menos a natureza humana. Não faz nenhum sentido. Mas se eu substituísse esses... se daqui eu tirasse 3 equações, né? X igual a... Né, seria X igual a 11 menos NH, Y igual a 25 menos NH e Z igual a 52 menos NH. Se eu substituísse uma na outra, eu encontraria NH igual a NH, encontrei 0 igual a 0, 10 igual a 10, alguma coisa válida, mas não uma resposta que eu quero. Então, para que eu possa resolver isso aqui,
eu preciso de uma outra equação relacionando pelo menos 2 desses 3 aqui. Eu não posso relacionar de novo com o NH. Eu não posso pegar uma quarta situação onde a natureza humana ao lado, né? E lembrando que somar é colocar ao lado, né? Então eu não posso pegar uma quarta situação na qual a natureza humana está ao lado de um aspecto W e dizer que é 100. Não posso. Porque eu vou ficar com 5 incógnitas e 4 equações. Então eu preciso de uma quarta equação mostrando pelo menos 2 dessas 3 variáveis. Como é só um exemplo, eu vou brincar que, olha, esse aspecto x mais o y mais o z tem uma coisa que só o ser humano faz, né? Que é isso aqui. Só o ser humano faz isso, não é isso? Não. Primatas também escrevem o 69, se é que você me entendeu. Espero que tenha entendido, né? Então, eu tenho uma sucessão, né, de aspectos ao lado do outro que tem um número que eu conheço, que no caso aqui é o 69. Aí eu consigo resolver. O interessante é que sai todas juntas. Não sai uma só. Quer ver que legal? Que eu lembro muito aqui daquele poema que eu já ouvi, né, que é do Ortega y Gasset, né, o José Ortega y Gasset. Ele diz assim, ó, que eu, né, vou até escrever aqui, ó. Eu sou eu e minha, eu vou colocar um S aqui, circunstância, né? Eu sou eu e minha, eu prefiro ler no plural, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias, inclusive porque tem 2 eus, né? Eu sou eu, esse eu não é igual a esse. Não é só pela linguagem, não. É porque realmente o ser humano é crivado, né? Então esse eu aqui, algum desses eus é imaginário, algum desses eus é ideal, alguma coisa nesse sentido. Mas é muito boa a frase, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Então a natureza humana só será descoberta dentro das circunstâncias. E ele continua o poema. Se eu não salvo a circunstância, eu não salvo a mim. Eu me perco junto com ela. Então ou todo mundo sai ou ninguém sai. Por isso que eu preciso dessa quarta equação, satisfazendo não todas as variáveis, né? Pelo menos 2 delas. No caso, eu coloquei 3 para ficar mais fácil. Por que eu coloquei 3? Muito simples, né? Ó, se eu somo essas 3, eu faço o quê? Eu faço NH mais NH mais NH, que fica, eu vou por aqui, né? NH mais NH mais NH mais quem? XYZ. Aí, eu vou colocar aqui o igual. Mas vai dar para escrever o número, né? 11, né? Que dá 88. Então, ó, 3NH mais esse negócio. Quanto que é esse negócio aqui? 69. Aí aqui mora um outro contra-argumento da nossa aí, natureza humana. Qual é esse argumento? É muito simples. Se é a natureza humana, então imagina assim, ó, eu tenho 3NH mais 69. Como é que eu resolvo essa equação? Tiro 69 daqui e tiro 69 daqui. Não é isso? Eu fico 3NH mais 0 é igual a 19. Agora, qual é o argumento propriamente dito? O argumento propriamente dito é o seguinte: se é natural do ser humano e a situação envolve um ser humano, ou pelo menos 2, tanto faz a natureza humana, porque ela está agindo em ambos os lados, né? Então, por que é da natureza humana ser raivoso? Tá, tudo bem. Mas também é da natureza humana não ser raivoso. Então, tanto faz ser ou não ser, né? Que é mais ou menos a ideia lá da revolta. Se eu tenho uma natureza humana e posso me revoltar contra ela, tanto faz ela existir. Só basta que eu a supere. Pronto. Eu só preciso superá-la. Então não é um argumento interessante, entende o que eu quero dizer? Porque ele vai estar presente. Se tiver 2 situações, vai estar presente em ambos os casos. Acabou. Que é por isso que cheira essencialismo. Isso aqui, inclusive, é puramente platônico também, né? Não tem uma coisa não tem um real do ser humano? Não tem uma essência real? Uma essência verdadeira? Bom, se tiver, é irrelevante. Por quê? Eu excluo o que é do ser humano, aí tem o quê? Eu tenho o contexto, eu tenho a circunstância. Faço alguma coisa com a circunstância? Não. Então, acabou. E, para resolver aqui a questão, vai fazer bonitinho, como a gente faz no colégio, né? 3NH igual a 19. Aí eu divido por 3 e chego à conclusão de que a minha natureza é 19 sobre 3. Uma fração entre primos, né? Não um grau de parentesco, né? 19 e 3 são primos, não consigo reduzir mais essa fração. Inclusive, se tem uma coisa que é puramente humana, é
o número primo, né? A gente percebe aí, inclusive acha que não é, né? A gente descobre, a gente constrói e acha que não é. Então, eu descobri a natureza humana. Se eu colocar NH aqui, no caso 19 sobre 3, vou encontrar algum X, algum Y e algum Z e descobrir que a soma deles tem que ser 69. Por incrível que pareça, né? Então, mas aí eu vou resolver isso em outro momento. Sistematizando a natureza humana, que vai ser realmente, provavelmente, o nome da brincadeira lá do vídeo, né? Mas o que eu queria mostrar para você, eu espero já ter conseguido. Que, voltando, Gorgias, né? Nada tem essência, se tivesse seria desconhecida, mas se fosse conhecida, seria intransmitível. Então, ó, ou a natureza não existe, a natureza humana não existe, a natureza existe, obviamente o ser humano está destruindo ela, né? Ou não existe, ou existe, mas é irrelevante, ou existe, é relevante, mas pode ser superada. Superada por quem? Uma das razões, né? Ou necessidade, posso dizer isso, né? Ela pode ser superada, mas aqui para acompanhar o nosso programa, né? O nosso vídeo aqui, pela revolta. Olha que interessante, hein? As 3 teses contra a natureza humana. Aí, ó, produção aqui minha do meu ensino. E minha só não, né? Dos meus aí associados, meus camaradas lá do apoio deluxe do Ateu Informa. Entendeu? Espero que a partir deste momento você não se utilize mais desse argumento, se você já fazia uso dele, e evite, né, esse argumento, caso usarem contra você, e mande esse vídeo para a pessoa. Certinho? Beleza? Então, naturalmente, eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Um beijo, tchau.